Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Preparados para a próxima aula? Hoje nós vamos fechar o nosso segundo capítulo do livro, que fala lá, né, sobre os povos, né, e a localização dos povos imigrantes no nosso país, na nossa área de conhecimento de ciências humanas, no nosso componente curricular de geografia, certo? Então vamos lá? Eu espero que vocês tenham feito a atividade, que a gente depois vai ter o vídeo de correção, que foi da página 191 lá da Mão na Massa, né? Que falava sobre os haitianos, que vocês tenham tido a curiosidade, porque alguns de vocês têm exatamente a idade que aconteceu lá o terremoto, e que é muito importante que vocês saibam que até hoje existem soldados que estão no Haiti ajudando ainda na recuperação dessas terras, desses povos, né, dessa sociedade para ela se reerguer, e o quanto é importante essa estrutura geográfica para eles. Por quê? Porque lá é a casa deles, né? Nós os acolhemos aqui como imigrantes, mas lá é o lar deles, lá é onde eles nasceram, né? E foram muitos brasileiros para lá como missionários, e também o exército brasileiro foi para lá também para ajudar em resgate e em muitas outras coisas. Então eu espero que vocês tenham tido a curiosidade de fazer essa pesquisa no Google e descobrirem aí por causa de um fenômeno da natureza, que geografia fala, né, muito de fenômeno, né? Fala de terremoto, fala de vulcão, nós estamos estudando isso lá no quinto ano. No quinto ano, nós estamos estudando sobre os fenômenos da natureza e o que os fenômenos causam na mudança da paisagem da natureza ao nosso redor. Então, quando vocês chegarem no quinto ano, vocês também vão ter essa visão. Então, a tia está dando aqui para vocês uma informação significativa, porque por causa de um terremoto, vieram pessoas que fugiram daquela situação que eles estavam, né? De sem ter onde morar, sem ter onde sobreviver, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, para virem buscar sobrevivência aqui no nosso país, certo? E ainda, nós vamos dar sequência aqui para fecharmos o capítulo, ainda de mais dois grupos de povos, que são os bolivianos, os venezuelanos. Uma palavra grande, né? Difícil de falar, né? Então, os bolivianos e os venezuelanos, eles chegaram aqui fugindo principalmente das crises políticas e econômicas do país deles, tá? E eles sofrem muito, inclusive até hoje, sobre efeitos econômicos e políticos, que por causa disso, muitos migram para cá, para o Brasil. E eles migram, e esse processo de imigração deles para cá, muitos vão muito direcionado para a região de São Paulo, que é a nossa região sudeste, que fica na nossa região sudeste do nosso país, São Paulo. Então, esses dois grupos, bolivianos e venezuelanos, foram muito fortes para essa área e vieram muitos, tá? Cerca de aproximadamente 250 mil bolivianos, e a grande maioria teve como destino a cidade de São Paulo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês o que eu tô falando. Tem um mapa e aqui, ó, tá vendo? Tem uma marcaçãozinha aqui, alaranjada, que é bem significativa. Desculpa. Vou mostrar pra vocês a rota. Isso aqui, ó. A rota, tá? E essa regiãozinha aqui verde, é porque eu tava vendo o mapa do lado ao contrário, foi a região mais predominante da imigração deles, que essa região é a região sudeste. Então, eles saíram aqui, essa região alaranjada, Bolívia e Venezuela, e migraram, fizeram a imigração aqui para principalmente São Paulo, tá bom? E aí tem aqui, os venezuelanos, foram cerca de aproximadamente 100 mil venezuelanos que vieram para cá,
também alguns migraram principalmente para São Paulo também. E eles percorreram, gente, esses caminhos, muitos deles a pé. Alguns, né, tiveram sorte de encontrar ajuda nesse percurso, nesse trajeto, mas a grande maioria fez caminhada a pé para poder sair de um país, ir para outro e chegar até aqui, tá bom? É muito importante que vocês tenham esse olhar para o outro quando vocês conhecerem alguém que seja um estrangeiro no Brasil, né? Qual é o processo que levou ele chegar até aqui? O que fez ele chegar até aqui, né? É o chamado não ao preconceito, não às diferenças. Tudo isso é muito importante para nós. Por quê? Porque vocês são o futuro e vocês é que vão fazer o quê? O maior desenvolvimento vai vir de vocês, porque vocês estão absorvendo tudo que a gente está falando para vocês, ensinando para vocês na escola. E não é só a tia Irene, não é só a tia Daiane, são todas as professoras, todas as séries por quais vocês vão passar ao longo da formação acadêmica de vocês, e vocês vão ver tudo, um pouquinho de cada coisa. E aí é importante a gente respeitar as diferenças de igualdade, as diferenças de raça, as diferenças de etnias, as diferenças sociais, que é a forma como a gente vive e se comporta. E o respeito é a base de tudo que a gente precisa, tá bom? E aí a gente falou, porque a gente só tem isso mesmo para relatar deles, né? Que é só o trajeto que eles percorreram, que esse alaranjado é a Venezuela e a Bolívia, e esse verde aqui é a região sudeste, que eles migraram mais para a região de São Paulo, pegaram aquela região ali, né, e foram mais para a região de São Paulo. E é muito importante aqui, com a lupa na mão, essa atividade da página 193, tá bom? Vamos lá? Imagine que você vai receber um imigrante em sua casa e para recebê-lo da melhor forma possível será necessário que você pesquise seus costumes, hábitos e, além disso, você precisará conhecer um pouco mais sobre o país de onde ele veio. Aí é aquilo que a tia acabou de falar, o como é importante a gente saber, né, o porquê que as pessoas chegaram aqui. A atividade vai funcionar da seguinte forma. Aí aqui tem um passo a passo para vocês, tá? Tem primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa e quarta etapa. Como vocês não estão nem em sala de aula com o professor e nem estão com seus amiguinhos, vocês façam em família. Porque é muito gostoso a gente fazer atividades em família e é muito enriquecedor também, tá bom? Então façam em família, tá legal? E aí vocês vão fazer as etapas em família, que vai ser muito legal, porque a primeira etapa vocês vão fazer um sorteio, a segunda etapa vocês vão fazer uma pesquisa de línguas, de hábitos e costumes, a terceira etapa vocês vão começar a relatar, e a quarta etapa tem um material de apoio lá na página 35 do material de apoio do livro de vocês, que tem ali bonecos que ilustram, igual tá ilustrado aqui, ó, uma pessoa de cada lugar diferente, tá vendo? De cada país diferente, que fizeram a imigração, que vieram para cá como imigrantes e fizeram o processo de imigração do país de origem deles para o nosso país, tá bom? Vamos para a página agora 194, que a gente vai fechar o nosso capítulo, e o segundo vídeo que eu for gravar, eu vou gravar com as correções, tá bom? Aqui na página 194, tá falando sobre as migrações do Brasil.
E o texto relata exatamente o que a gente falou. Só que tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero botar bem pertinho da tela para vocês verem, tá bom? Olha só. Eu quero mostrar aqui uma coisa muito importante. Ó. É o mapa do nosso país. Com esses verdes todos, vocês observam que todas as setas, elas não estão para fora, elas estão para dentro. São imigrantes que fizeram o processo de imigração, que migraram de fora para dentro. E às vezes, vocês podem observar aqui, lembra que eu falei que às vezes eles se deslocavam de um lugar que eles chegavam para outro lugar? Acontecia isso também. Tá vendo aqui? Ó, chegava aqui, vinha para cá, teve uma grande parte que chegou aqui, aí se dividiu. Então, essas setas, elas vão mostrar para vocês essas regiões. E é muito importante que vocês tenham conhecimento sobre essas regiões, que são as nossas regiões, né? Quais são as nossas regiões? Ó, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, tá aqui. E é só vocês fazerem essa observação para vocês poderem entender que o texto vai relatar para vocês que como se deu esse processo das migrações do Brasil, que é um texto bem curto, mas ele vai... vocês vão ler e vocês vão observar que foi tudo que eu falei para vocês, tá? E de olho no local, que é muito legal, é uma observação. Aí diz assim, ó. Você conhece alguma pessoa que tenha vindo de outra região do Brasil? De qual região ele veio? Quando foi que ele veio? Por que esta pessoa está morando aqui agora no seu município? Registre essas respostas no seu caderno e compartilhe essas respostas com seus colegas e professores. Mas como a gente não pode compartilhar em grupo, vocês vão compartilhar em família. E uma observação. Nós também, foi o que eu falei, somos imigrantes. Se eu sair daqui e for morar num outro município e ficar lá, eu vou ser uma imigrante lá. Se eu sair daqui e for morar em outro estado, também vou ser uma imigrante em outro estado. Então, a gente pode ser imigrantes dentro do nosso próprio país e não somente aqueles que vêm de outros países para o nosso, ok? Então, é um texto muito pequenininho que resume tudo que a tia falou, mas que é importante para quê? Para vocês responderem as atividades, tá bom? Ó, um beijo, até a correção e até a próxima aula.